Oi, galera! Conforme eu disse, tomada ligada no 220, não dá pra ficar no 110. Acelera, 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 porque agora a gente tem muita coisa pra falar. Se você achava que eu falava muito, você ainda não viu nada? Agora eu vou falar mais ainda. Só que o Aprova Concursos lhe oferece o privilégio de poder assistir às nossas aulas quantas vezes você achar necessário. Então, se eu falei muito, se eu falei rápido, volta, assiste a aula outra vez, que não tem erro. O importante é compreender a explicação. O importante é perceber, tenho que falar muito mesmo, tenho que dizer muita coisa, porque é muita informação no nosso conteúdo. Mas isso não é para causar pânico, pelo contrário. Isso é para te trazer a tranquilidade de que a professora fala muito, na hora da prova eu vou lembrar desta falação no meu ouvido e vou acertar todas as questões de língua portuguesa, principalmente as de sintaxe. Não aceito que meu aluno erre questão de sintaxe, porque, galera, eu empolgo mesmo para trabalhar análise sintática, porque é um conteúdo que, apesar de ter muito nomezinho, muita picuinha, mas ele é raciocínio. Você tem que analisar aqui, interpretar, comparar. Não é decoreba, como a gente costuma dizer em alguns conteúdos. Por exemplo, tem matéria que você vai ter que decorar, né? Sei lá, de repente, regras de situações em que não pode usar próclise, ou que tem que usar próclise, você vai ter que memorizar a regrinha. Aqui não. Aqui é compreender mesmo, comparar um enunciado com o outro, ver que uma palavrinha no contexto tem um papel, no outro contexto tem outro. Então, eu amo sintaxe, por isso eu me empolgo, dou o melhor de mim. Não que eu não vou dar o melhor de mim em outros conteúdos, mas especialmente em sintaxe, que é uma queridinha da FUMARC. Quando eu olho a prova da FUMARC, eu falo, parece que eu fiz essa prova, porque eles gostam de sintaxe assim como eu. Então, você vai garantir essas questões na prova. Combinadíssimo? Então, vamos lá. Garra total, vamos trabalhar. Comigo na telinha. Nesta aula, pessoal, nós vamos falar da estrutura do período simples. Nós acabamos de ver no encontro anterior que o período simples, o nome já diz, ele é simples, por quê? Porque ele tem só um verbo, né? Então, vamos, se você quiser, põe esse lembrete aí. Ele tem só um verbo, consequentemente, só uma oração, e, consequentemente, também, né, essa oração, por ser única, por estar sozinha, ela é chamada de oração absoluta. Então, nós vamos começar analisando o período simples, depois de aprofundar, passando para o período composto. Dentro do período simples, mesmo sendo simples, mesmo tendo só um verbo, só uma oração absoluta, mas ele é um período antes de mais nada. Então, já sabemos que ele é um enunciado que tem sentido completo e que tem a presença de um verbo. E já sabemos também que o verbo é o nosso rei, o nosso todo-poderoso. Continuo naquela minha sugestão de que você faça a sua análise observando sempre o verbo. Dentro dessa estrutura do período simples, pessoal, nós vamos falar da estrutura sintática básica. Galera, básica quer dizer que eu tenho que começar por ela, né? Ela é a base do nosso estudo. Na estrutura sintática básica, a gente introduz falando do sujeito e do predicado. O sujeito e o predicado, gente, eles são chamados pelas gramáticas de termos essenciais. Veja bem, essencial, de modo geral, é aquilo que não pode faltar, né? Se eu digo que a água é essencial para a vida, é que não dá para imaginar a vida sem água. Então, essencial é aquilo que não pode faltar. O sujeito e o predicado, apesar de serem chamados de termos essenciais, no caso específico do sujeito, pode acontecer de ele faltar. Então, eu preciso que você entenda desde já que o sujeito e o predicado são chamados de essenciais, porque dentro deles é que aparecem os demais termos. Uma prova não vai te perguntar isso, por que o sujeito e o predicado são essenciais, mas é interessante que você tenha essa informação em mente. Nós vamos trabalhar agora com as chamadas funções sintáticas. Lá no seu edital, tem lá, dentro da estrutura da frase, tem lá as funções sintáticas, que eu pedi para você anotar lá na aula 1, que eram 11, lembra? Então, eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá. As funções sintáticas são 11. Destas 11, eu tenho duas que a gramática chama de essenciais, no caso, o sujeito e o predicado. Por que aqueles dois, então, são essenciais, pessoal? Porque as outras funções sintáticas que existem, tem uma exceção, mas deixa a exceção para daqui a pouco, elas aparecem ou dentro do sujeito ou dentro do predicado. Quer ver? Vem comigo na tela que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Olha aqui o enunciado que eu pus para vocês.
Os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte são dedicados. Não me ponham de mentirosa, hein? É para vocês serem dedicados mesmo. Dedicação é fundamental em quem quer ter sucesso no concurso. Pessoal, nesse enunciado, eu tenho dois termos essenciais, o sujeito e o predicado. Um macetezinho, tome nota do macete, é que o sujeito, põe aí, ó, sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. Sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. E predicado, pessoal, é justamente esse algo. Predicado é aquilo que nós contamos sobre o sujeito. Então, vamos lá? Sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. E predicado é tudo o que eu conto sobre o sujeito. Então, cuidado para não parar o sujeito antes da hora. Neste enunciado, a tendência é a pessoa achar que o sujeito aqui são os alunos. Lembrem-se. Sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. Nesta frase, eu não estou contando algo sobre quaisquer alunos. Eu estou contando algo sobre os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa expressão inteira, neste contexto, representa o meu sujeito. Se o sujeito é o ser sobre o qual eu conto algo, eu não estou contando algo sobre quaisquer alunos, nem sobre os alunos do curso preparatório, qualquer curso preparatório. Não, pessoal, estou contando algo sobre os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa expressão inteira aqui é o meu sujeito. E o que eu estou contando sobre eles? Eu estou dizendo que eles são dedicados. Então, este pedacinho agora é o meu predicado. Porque o predicado é tudo aquilo que eu conto sobre o sujeito. O que eu estou contando sobre o meu sujeito? Que eles são dedicados. Então, pessoal, sujeito é o ser sobre quem eu conto algo. Nesse contexto, eu estou contando algo sobre os alunos do curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. E o predicado é tudo que eu conto sobre eles. O que eu conto sobre eles? Que eles são dedicados. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais. E agora vamos entender, então, o porquê de eles serem essenciais. Percebam agora que dentro do meu sujeito, eu tenho uma palavra que é muito importante, que nós vamos chamar de núcleo. Então, tome nota. Núcleo é a palavra principal. Núcleo é a palavra principal. Eu disse que eu não estou contando algo sobre quaisquer alunos, mas é fato de que eu estou contando algo sobre determinados alunos. Então, nós vamos circular aqui a palavrinha alunos, vamos colocar o N maiúsculo. Esse N maiúsculo, então, para a gente aqui vai ser núcleo, tá? Então, veja bem, o sujeito é essa expressão enorme, essa expressão toda aqui. Mas dentro desse nosso sujeito, nós temos um núcleo, nós temos uma palavra principal, que é, então, a palavra alunos. A partir desta palavra alunos, percebam que eu trago outras informações. Não são quaisquer alunos, né? São alunos do curso preparatório. Não é qualquer curso preparatório, é para o concurso. Não é para qualquer concurso, é para o concurso da prefeitura. E não é qualquer prefeitura, é a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós vamos perceber que em torno desta palavrinha alunos, várias outras palavras estão girando. Então, é só para que você perceba que dentro do sujeito aparecem outras funções sintáticas. Por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, do curso preparatório, isso aqui, ó, nós vamos chamar isso de adjunto adnominal. Não precisa entender isso agora. O que eu quero que você entenda agora é o seguinte: por que o sujeito e o predicado são chamados pelas gramáticas de essenciais, uma vez que pode até acontecer de não ter sujeito? É porque os demais termos da oração, as demais funções sintáticas, elas aparecem ou dentro do sujeito ou dentro do predicado. Então, de repente, eu tenho uma expressão inteira lá, que é o sujeito. Dentro do sujeito, eu tenho um pedacinho dele, que é o adjunto adnominal. Eu tenho um pedacinho dele, que é o núcleo. É isso que eu quero que você entenda. Assim como aconteceu no predicado. Ó. Essa expressão toda, são dedicados, é o predicado. Mas esse pedacinho aqui, dedicados, nós vamos ver mais adiante, que ele é o predicativo. Então, é muito importante você entender, pessoal, que em análise sintática, existe muitas vezes um termo dentro de outro termo, uma função dentro da outra função. É como se fosse na matemática aquela ideia do conjunto e do subconjunto. Então, eu tenho o conjunto lá do sujeito
E dentro dele eu tenho subconjuntos, por exemplo, um adjunto nominal, assim como lá dentro do predicado eu posso ter, por exemplo, um predicativo, e podem ter outras funções. Então, sujeito e predicado são as funções chamadas de essenciais, porque as demais funções aparecem ou dentro do sujeito ou dentro do predicado. Beleza? Tem uma exceção de uma função que nós vamos ver mais adiante, que é o vocativo, que não vai aparecer nem no sujeito nem no predicado, mas isso a gente deixa mais pra frente. Então lembrem-se, existem 11 funções sintáticas, das 11, 2 são as principais, o sujeito e o predicado, porque elas recebem as demais funções sintáticas, beleza? Tranquilo? Sujeito é o ser sobre o qual contamos algo e o predicado eu brinco que é esse algo, né? Tudo aquilo que a gente conta sobre o sujeito. Agora nós vamos voltar lá na telinha. Opa, desculpem-me. E vamos dar sequência, então, percebendo que dentro do estudo do sujeito e do predicado, nós temos subdivisões. Vários assuntos que nós vamos trabalhar em gramática têm subdivisão. Nós vamos começar falando dos tipos de sujeito. Para a maioria das gramáticas, pessoal, nós vamos ter 5 possibilidades aqui para o sujeito, tá? Você está visualizando 3 na telinha, depois eu vou jogar as outras 2. Essas 3 primeiras são as mais básicas, as mais tranquilas. As 2 primeiras, o simples e o composto, eles têm a ver com o que a gente acabou de ver agora há pouco do núcleo. Olha a nossa primeira frase. A lua está cheia. Sujeito, você vai destacar aí a expressão a lua. Essa expressão é o sujeito. Lembra? Sujeito é o ser sobre o qual contamos algo. Estou contando algo sobre a lua. Então, a lua é o sujeito. Está cheia, no caso, é o predicado. Qual é a palavra núcleo, a palavra-chave, a palavra principal deste sujeito? É aqui, ó, a palavra lua. Então, você vai circular lua e pôr o N maiúsculo de núcleo. Então, esse sujeito é simples. Por que ele é simples? Porque ele apresenta apenas um núcleo. Então, galera, o que é um sujeito simples? Aquele que apresenta apenas um núcleo, apenas uma palavra-chave, apenas uma palavra principal. Vamos comparar com a frase que vem em seguida? A lua e o céu estão brilhantes. O nosso sujeito agora é essa expressão, a lua e o céu. Eu estou contando algo não mais só sobre a lua e o céu. Estão brilhantes é o predicado. Percebam que agora eu tenho 2 núcleos, 2 palavras básicas. Lua é um núcleo, céu é outro núcleo. Então, agora eu tive 2 núcleos. Então, o sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Simples assim, pessoal, não dá trabalho, tá? Então, sujeito, nós temos 5 possibilidades. As 2 primeiras são muito tranquilas. Simples é aquele que tem um só núcleo. Composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos, beleza? Agora vamos ver o próximo, sujeito desinencial. Pessoal, sujeito desinencial, ele é popularmente conhecido como sujeito oculto. Não é errado você chamá-lo de oculto, mas o nome oculto é um nome mais popular. As provas da FUMARC, que é a nossa banca organizadora, elas dão preferência por chamá-lo de desinencial, mas é sinônimo. Aliás, são vários os sinônimos aqui. Eu posso chamar de oculto, eu posso chamar de implícito. Esses sinônimos vão nos ajudar a perceber o que é esse sujeito, né? Eu posso chamar de subentendido. E tem ainda aquele outro nomezinho que a gente viu no início do curso, a elipse, lembra? Então, sujeito elíptico. Tudo isso, ó, é a mesma coisa. Então, sujeito desinencial, sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito subentendido, sujeito elíptico, tudo isso é sinônimo, tudo isso significa a mesma coisa. 5 nomes para a mesma coisa. Então, se ele é oculto, como o nome já diz, é porque ele está escondidinho, é porque ele não aparece na frase, por isso ele está implícito, por isso ele está subentendido. São expressões sinônimas, né? Uma coisa oculta é uma coisa implícita, é uma coisa subentendida. E nós vimos que a figura, o nome da omissão é elipse. Então, por isso ele também pode ser chamado de sujeito elíptico. Elíptico porque ele está omisso, ele está implícito, ele está oculto. E o nome tradicional que nós vamos dar para ele é de sujeito desinencial. Então, sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. E sujeito desinencial é, então, aquele sujeito que está oculto. Aquele sujeito que não aparece na frase, está elíptico, só lembrar da figura que a gente viu lá da elipse, mas que tem uma marca linguística na frase que me permite notá-lo. Por exemplo, chegamos agora. Quem chegamos agora?
Obviamente que fomos nós, né? A palavra nós não aparece na frase, mas a marca linguística do verbo me permite descobrir. Não pode ser eu chegamos, tu chegamos, ele chegamos, só nós quem chegamos. Então esse é o sujeito desencial. Então percebam que são bem tranquilos esses sujeitos. Simples com núcleo, composto 2 ou mais núcleos, e o desencial é o que está oculto, é o que está elíptico, aquele que não aparece, mas tem a marca linguística no verbo. Então esse nome desencial, pessoal, é porque chegamos, circula aqui para mim, ó, mos. Isso é uma DNP. Galera, o que é DNP? Desinência número pessoal. Desinência é a terminação, é a parte final da palavrinha. Número pessoal é aquela terminação, então, que indica o número, se é singular ou plural, e a pessoa gramatical, se é primeira, segunda ou terceira. Então, por que o sujeito chama desinencial? Porque graças à desinência, que é a terminação lá, eu percebo o número e a pessoa gramatical. Então, chegamos. Graças a esse mos aí, eu sei que fomos nós quem chegamos. Então, por isso, desinêncial. Porque a desinência é a terminação que me permite identificar que o sujeito aqui somos nós, é a primeira pessoa do plural, tá? Então, DNP, desinência número pessoal, é essa terminaçãozinha aí que vai nos permitir identificar o sujeito, beleza? Tranquilo? Então, simples assim. Agora vamos ver os dois outros tipos um pouquinho mais complexos. Nós temos agora um sujeito chamado de indeterminado e um sujeito chamado de inexistente. Temos que tomar muito cuidado para não confundirmos os dois, né? O indeterminado, como o nome já diz, eu não posso determiná-lo, mas ele existe, tá? Cuidado para não confundir. E também para não confundir com o desencial. O desencial, apesar de não ter aparecido, mas eu identifiquei, ó, nós. Então ele não é indeterminado, cuidado. Chegamos agora. Quem chegamos? Fomos nós. Eu identifiquei, então ele não é indeterminado. O indeterminado é quando eu não consigo identificar quem é esse sujeito, embora eu saiba que ele existe. Olha só, assaltaram uma agência bancária hoje em Curitiba. Mentira, tá, pessoal? Ainda bem, isso não é verdade, é só um exemplo mesmo. Olha só o nosso verbo, assaltaram. Galera, olha para essa frase. Assaltaram uma agência bancária hoje em Curitiba. Eu sei quem fez isso? Não, mas eu sei que existiu alguém, né, que foi lá e fez. Então, o enunciado mostra que existe sim um sujeito que fez aquela ação verbal de assaltar, mas o enunciado não me diz quem fez aquilo. Esse sujeito, então, é indeterminado. Então, o sujeito indeterminado é aquele sujeito que ele existe, mas o contexto não dá conta de dizer para mim quem fez aquela ação. Diferentemente do chegamos, que o contexto deu conta de dizer que fomos nós, né? Ah, professora, mas eu acho que aqui podem ser eles. Pessoal, cuidado. As aparências enganam, né? Poderiam ser eles em outro contexto, mas aqui não. Porque às vezes foi, por exemplo, faz de conta que vocês são meus alunos de ensino médio. Faz de conta que estamos na sala de aula, eu estou com o meu diário de classe, a minha caderneta do professor, e tem as notas lá, o resultado final. Quem ficou de recuperação, quem passou de ano. E aí, eu estou com essa caderneta na sala de aula, mas vocês não têm acesso a esse resultado. O resultado vai ser divulgado para os pais, e vocês estão super ansiosos, querendo saber o que deu, né? Então, eu saio da sala para fazer alguma coisa e deixo a minha caderneta lá. Um determinado aluno, um só aluno, muito ousado, pega meu diário de classe, começa a olhar as notas e contar para todo mundo. Ih, você passou, você ficou de recuperação, você está de nota vermelha. Quando eu chego, todo mundo fica em silêncio, como se nada tivesse acontecido, né? Aí, quando a aula termina, um outro aluno me procura em particular e diz assim, professora, mexeram nas suas coisas. Contaram para toda a turma o resultado final. Então, veja bem, o aluno presenciou a cena. Ele sabe que foi um só colega dele que fez aquilo. Mas ele não quer dizer para mim quem foi. Ele apenas quer me contar que aconteceu aquilo. Então ele disse, mexeram nas suas coisas, contaram o resultado. Então percebam que esta estrutura da terceira pessoa do plural aqui, pessoal, é justamente quando ou eu não sei quem fez, assaltaram um banco, eu não sei quem fez, ou eu até sei, mas não me interessa revelar quem fez. Interessa apenas dizer a situação ocorrida. Então, esta terceira pessoa do plural aqui de assaltaram, não posso afirmar com segurança que sejam eles, porque eu não sei quem fez isso, pode ter sido apenas uma pessoa. Então, primeira dica, puxa uma setinha aqui no sujeito indeterminado e escreva, por gentileza, terceira pessoa. Primeira dica sobre o sujeito indeterminado é essa, pessoal. Só existe sujeito indeterminado se o verbo estiver na terceira pessoa. Tome nota, registre isso. Só existe sujeito indeterminado se o verbo estiver na
terceira pessoa. Então, se eu vi um verbo na primeira pessoa, se eu vi um verbo na segunda pessoa, eu já sei que sem chance de o sujeito ser indeterminado. Então, para ser sujeito indeterminado, o verbo tem que estar na terceira pessoa. Mas eu não posso ser ingênuo a ponto de achar que qualquer terceira pessoa. Vamos voltar lá no texto, lá nos slides, e vamos ver o seguinte, ó. A lua está cheia. A lua e o céu estão brilhantes. Esses verbos estão na terceira pessoa. E nós não falamos em sujeito indeterminado. Pelo contrário, está bem nítido aqui para mim que é a lua e que a lua e o céu no segundo contexto. Então, pessoal, o que eu tenho que saber? Só existe sujeito indeterminado se o verbo estiver na terceira pessoa, mas tem que ser terceira pessoa sem referência. Terceira pessoa sem referência. Como assim, professora, sem referência? Sem referência é quem fez aquela ação, pessoal. Então, assaltaram um banco, mexeram nas suas coisas. Eu tenho um verbo em terceira pessoa e eu não tenho uma referência a quem tenha feito aquela ação verbal. Então, aí sim, o sujeito é indeterminado. Então, o sujeito indeterminado tem uma exigência, que o verbo esteja na terceira pessoa, mas não é qualquer terceira pessoa. É uma terceira pessoa sem referência no contexto a quem tenha feito aquela ação. Se o contexto me deu uma pista, então não posso dizer que é indeterminado. Por exemplo, faz de conta. Os bandidos que foram presos o ano passado fugiram da cadeia. Ponto. Assaltaram uma agência bancária hoje em Curitiba. Agora eu sei quem assaltaram. Foram os bandidos que foram presos no ano passado. Então agora eu tenho uma referência, tá vendo? Então cuidado. Para ser indeterminado não pode ter referência. E o verbo tem que estar, então, na terceira pessoa. Vamos à telinha ver mais um exemplo agora. Vive-se bem em Curitiba. Observe que agora é aquele famoso ser, que tem tantas funções na língua, uma delas é exatamente a de indeterminar. Observe que, mais uma vez, vive, o verbo está em terceira pessoa e não há uma referência. Vive-se bem em Curitiba. Eu não posso achar que Curitiba aqui é o sujeito, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se eu falar que Curitiba é uma bela cidade, Curitiba é o sujeito. Mas aqui, ó, em Curitiba já é o lugar. Lugar não pode ser sujeito, lugar é lugar, né? Então aqui não é o sujeito. Vive-se bem em Curitiba, mas eu não disse quem. Então agora sim, também o verbo está na terceira pessoa, sem uma referência, é também sujeito indeterminado. Então, sujeito indeterminado vai ter uma formulazinha. O verbo tem que estar na terceira pessoa, sem referência, e agora atenção, atenção, existem duas possibilidades para essa terceira pessoa. Ou um plural, só lembrar de frases como mexeram nas suas coisas, assaltaram um banco, ou esse C, que vai ser a marca de indeterminação do sujeito. Vamos voltar lá, ó. Vive-se. Então, anotem aí que esse C, tome nota, índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Não estou dizendo que ele sempre vai ser isso, né? Claro que tem que olhar o contexto. Nesse contexto, acompanhando um verbo de terceira pessoa, sem referência a quem fez a ação, ele é então um índice de indeterminação do sujeito. Beleza, galera? Então, sujeito temos 5 possibilidades. Simples com núcleo, composto com 2 ou mais núcleos, desinicial, que é o que está oculto, mas o contexto da desinência do verbo me permite descobri-lo, indeterminado, na terceira pessoa sempre sem referência, ou um plural indeterminando, ou a palavrinha ser indeterminando, beleza? E agora fechando o quinto tipo, inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Então, sujeito inexistente e oração sem sujeito são, então, expressões sinônimas. Gente, o que vai fazer uma oração não ter sujeito é o nosso Todo-Poderoso. Quem manda na nossa matéria é o verbo, tá? Para que uma oração seja sem sujeito, para que o sujeito seja classificado como inexistente, o verbo tem que ser aquilo que a gramática chama de impessoal. Então, gente, o que é verbo impessoal? É justamente aquele que não apresenta sujeito. Prefixo de negação. O que é verbo impessoal? Aquele que não tem sujeito, aquele que faz com que o sujeito seja inexistente, com que a oração seja sem sujeito. Existem alguns verbos impessoais na língua. Por enquanto, só por enquanto, eu prometo que eu vou aprofundar nisso, mas por enquanto eu quero que vocês se lembrem do verbo haver e dos verbos de fenômeno da natureza. Vamos começar pela segunda frase. Chove muito em Curitiba. Chove aqui é um verbo de fenômeno da natureza, então não posso dizer que Curitiba é o sujeito, porque Curitiba é o lugar. E também, pelo amor de Deus, não vai me dizer aí que é a chuva. Quem é o sujeito de chove muito em Curitiba? É uma oração sem sujeito, tá? Então, tome nota que verbos que indicam fenômenos da natureza fazem, então, a oração ser sem sujeito. Então, os verbos impessoais
fazem a oração ser sem sujeito. Fenômenos da natureza são verbos impessoais. Chover, nevar, trovejar, ventar e por aí vai. Tranquilo? E agora, um queridinho da nossa banca Fumark, o verbo haver, mas é no sentido de existir. Olha lá. Havia muitas flores neste jardim. Observe que o verbo haver aqui está no sentido de existir. Então, o verbo haver, ele, verbo haver, no sentido de existir, também é um verbo impessoal. Então, neste jardim é um lugar e flores não vai ser o sujeito, aqui no caso vai ser um objeto direto, depois a gente vai ver o detalhe desse objeto direto, tá? Então, por enquanto, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, somente se o verbo for impessoal. Quais são os dois principais verbos impessoais? Os de fenômeno da natureza e o verbo haver, sempre com H, não vai esquecer disso, no sentido de existir. Então, havia flores, quer dizer que existiam flores. Mas lembrem-se, é ele, verbo haver, que é impessoal, tá? Se eu falar que havia flores, eu não tenho sujeito na frase. Mas se eu falar que existiam flores, cuidado, flores já passa a ser o sujeito. Ó, pegadinha aí. Verbo haver, no sentido de existir, o sujeito é inexistente, mas é ele, verbo haver, que faz isso. O sinônimo dele existir, não. Olha que perigo. Loucura, loucura, como diz lá o Luciano Huck, não é verdade? Agora vamos voltar para a telinha, que eu falei que eu ia falar muito, não dá para parar. Nós vamos agora falar dos tipos de predicado. Os predicados, pessoal, em menor quantidade, nós temos 3 possibilidades. O sujeito eram 5, o predicado são 3. Verbal, nominal e verbo nominal. Pelo amor de Deus, não vá me dizer, não vá me confundir, veja bem. Frase verbal tem verbo, frase nominal não tem verbo. Então não vai achar que predicado verbal tem verbo e nominal não tem. Escreve bem grande aí, bem grande, bem gigantesco. Todo predicado tem verbo, ok? Todo predicado tem verbo. Todo predicado tem verbo. Então, como que eu vou diferenciar os tipos de predicados? Não é pela presença ou ausência do verbo, e sim pelo tipo de verbo. Então, olha só, pessoal. Predicado verbal é aquele que tem um VS. O que é isso, professora? Calma que eu já te explico, mas já registra aí. Predicado verbal é aquele que tem um VS. Predicado nominal é aquele que tem um VL. E predicado verbo nominal, ele mistura as duas coisas, ele tem um VS e também um VL. Então, todo predicado tem verbo. Os tipos de predicados serão definidos de acordo com o tipo de verbo. Todo predicado tem verbo, os tipos de predicados serão definidos de acordo com o tipo de verbo. Predicado verbal tem VS, predicado nominal tem VL, e predicado verbo nominal mistura as duas coisas, ele tem VS e VL. Então, vamos relembrar o que é VS e VL. Primeiro, a sigla, pessoal. VL é o verbo de ligação e VS é o verbo significativo, tá? Então, quando eu falo que o predicado verbal tem VS, verbo significativo. Predicado nominal tem VL, verbo de ligação. Quando que o verbo é significativo? Quando ele é de ligação? Vamos lá. Pessoal, o verbo será chamado de VL, não é? Verbo de ligação, também chamado por alguns autores de relacional. Então, são sinônimos, tá? Quando ele indica uma característica, um estado ou uma mudança de estado. Em contrapartida, ele é um VS, um verbo significativo, também conhecido como nocional, quando ele indica uma ação, um fato ou um fenômeno. Parece complicado, mas não é. Veja bem. Primeira coisa, vai se lembrar o seguinte. Todos os verbos da língua portuguesa, todos, sem exceção, na análise sintática das duas, uma, ou ele é um VL, verbo de ligação, ou ele é um VS, verbo significativo. Não tem como fugir disso. Ah, professora, mas tem um negócio de verbo anômalo, de verbo regular. Isso não é análise sintática. Galera, eu estou falando agora da classificação sintática do verbo. Sintática, aquela que depende do contexto. Não adianta eu decorar. Tem aluno que decora a listinha de verbo de ligação. Não vou te proibir, não. Quer decorar, decora. Mas eu vou te provar daqui a pouquinho que isso pode ser complicado. Por que eu falei que eu adoro sintaxe e as bancas também? Porque não é para decorar, é para interpretar, para analisar o enunciado, tá? Para raciocinar. Então, vamos lá. Todo verbo da língua portuguesa, não vai fugir disso, das duas uma, ou ele é um VL, verbo de ligação, ou ele é um VS, verbo significativo. O VL, verbo de ligação, tem um sinônimozinho raro nas provas, mas às vezes vem lá relacional. Você não vai esquecer não, porque ó, ligar é relacionar, tá? Ligar é relacionar termos. Se eu ligo termos, eu relaciono termos. Então, o verbo relacional é o que relaciona, é o que liga. É aquele verbo que caracteriza,
que dá essa ideia da característica. Então, é muito comum eu ter ali a presença de um adjetivo. Já o verbo significativo, VS, qual que é o significado que eu tenho de verbo, de modo geral? É ação, não é característica. Não é característica, é coisa do adjetivo. Então, verbo, de modo geral, é uma indicação. Então, o VS, o verbo significativo, é aquele significado básico que eu tenho de verbo, que é a ideia de ação. Por isso também chamado de nocional. É o significado, é a noção básica que eu tenho de verbo. Então, vamos lá? O verbo de ligação, VL, também é chamado de relacional, porque ligar é relacionar. E ele liga a uma característica. Então, lembrem-se, VL, verbo de ligação, também é chamado de relacional, porque ligar é relacionar. E ele liga alguém a uma característica. Já o verbo significativo, também chamado de nocional, porque o significado, a noção básica que eu tenho de verbo é a ideia de ação. Olha aqui os nossos exemplos, pessoal. Agora eu vou provar aquilo que eu te prometi. Olha só, opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Lembra que eu prometi que eu ia te provar que não vale a pena decorar. Tem aluno que decora que tem uma listinha de verbo de ligação. Nessa listinha aparece lá o verbo ficar. A professora ficar é de ligação. Bom, no primeiro contexto, ela ficou triste com a notícia. Realmente é de ligação. Primeiro porque eu estou ligando o meu sujeito ela, a característica dele, né? Então, ele é um VL, um verbo de ligação, porque eu estou ligando, eu estou relacionando o meu sujeito à característica. No caso aqui, é uma característica que mudou, por isso a gente fala em mudança, né? Ficou triste. Pessoal, não preocupa muito. Isso aqui é característica? É estado ou é mudança de estado? Importante você entender que é característica. Cara, a única diferença básicazinha é que característica é algo permanente, estado é algo provisório. Então, se eu falo que eu sou casada, é algo permanente. Ia pegar mal se eu falasse que eu estou casada. Estou casada, parece que eu quero me divorciar, que eu quero ficar viúva, não ia dar certo, né? Então, ser é algo permanente, característica. Estar, o estado é uma característica provisória. Mas, no final das contas, é tudo característica, ainda que provisório. E a mudança do estado é igual ficou, né? Ela ficou triste, quer dizer que ela não estava triste. Algo aconteceu que fez com que ela ficasse. Mas para termos de análise sintática, independentemente de ser característica, estado, mudança de estado, você tem uma característica lá, tá? Seja permanente, seja provisória. O importante é que eu perceba, esse ficou aqui é um VL, porque ele está ligando, ele está relacionando o sujeito ela à característica triste. Então é um VL. Mas esse mesmo verbo na frase abaixo, ela ficou na sala durante horas. Faltou um Szinho, corrija aí, por favor. Durante horas. Veja bem, pessoal, esse mesmo verbo ficar agora não é mais um VL, agora ele é um VS, porque eu vou interpretar isso como uma ação que ela praticou ou simplesmente como um fato, não importa se é ação, se é fato, não é mais, eu não estou ligando nenhuma característica, eu não tenho mais a presença do adjetivo que eu tinha lá em cima, tá vendo? Então ela ficou na sala durante horas, isso é um verbo significativo. Então percebam que o mesmo verbo ficar, em um contexto foi de ligação, no outro foi significativo. Quem manda é o contexto. Então pega o verbo e interpreta. Se a ideia dele é de estado, de característica, de mudança de estado, ele é um VL. Se a ideia dele é de ação, de fato, de fenômeno, ele é um VS. Então vamos voltar lá nos predicados, olha só. Predicado verbal, eu falei que era o que tinha VS, olha lá. Viajarei neste feriado, escreve lá, viajarei é uma ação, no slide anterior ao que estávamos, tá? Fechando a aula aqui, ó. Viajarei é uma ação, se o verbo indicação, ele é um VS, predicado verbal. Minha mãe é linda, aqui é uma, e é linda mesmo, viu, pessoal? Aqui é uma característica, se é uma característica, é um VL, se é um VL, predicado nominal. Ok? Verbo indicou ação é VS. Predicado que tem VS é verbal. Verbo indicou característica é VL. Predicado que tem VL é nominal. Agora para tudo e presta atenção. A garota chegou linda. Primeiro você tem chegou, que é VS. Porque aqui é uma ação. Galera, se ela chegou, pressupõe que ela saiu de um lugar e foi até outro. Então é uma ação que ela praticou, isso é um VS. Só que apareceu logo em seguida um adjetivo, uma característica aqui pra gente. Ela chegou linda. Você tem que interpretar que tem um VL implícito. Então tome nota e você vê, perigo, perigo. O VL pode aparecer implícito. O VL pode aparecer implícito. Então registre. A garota chegou linda. Quer dizer, a garota chegou e estava ou está linda. Então eu tenho o VS chegou
e eu tenho um VL ainda que implícito. Ela chegou e estava linda. Então, esse predicado é verbo nominal, porque ele tem o VS de ação, chegou, e cuidado, ele tem um VL ainda que implícito. Escreve lá bem grande, então. Perigo. O VL pode estar implícito. A garota chegou linda. A garota chegou e está ou estava linda. Esse predicado, então, é verbo nominal. Tranquilo? Belezinha? Nos exercícios, nas questões, nós vamos reforçar esses pontos aí. Então, bons estudos, fiquem firmes, porque nós temos muita coisa na sintática ainda para vermos aí pela frente. Até lá, pessoal!